Olá, boas-vindas a mais uma apresentação especial e de altíssimo rendimento aqui do Legislação de Elite. Essa análise é totalmente voltada para quem encara os concursos públicos e precisa daquele direcionamento estratégico, sabe? Sem enrolação. Hoje, o nosso objetivo é dominar de ponta a ponta o nosso tema central. Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340 de 2006, parte 3. Todo esse material foi desenhado para extrair aquelas nuances exatas que separam quem é aprovado da imensa maioria. Historicamente, essa é uma das leis mais cobradas em carreiras policiais e tribunais, e olha, aquele detalhe que garante a nomeação quase sempre está escondido naqueles artigos que a galera costuma ignorar. Para otimizar o tempo e garantir essa aprovação, a nossa rota mental de hoje cobre o seguinte: 1. Conceitos fundamentais da lei. 2. As diretrizes do artigo 8º. 3. A assistência do artigo 9º. 4. Técnicas de memorização. 5. Resolução de casos práticos. E, por fim, 6. Pegadinhas de erros comuns. Quem tem alto nível de preparação confia demais nessa estrutura lógica, porque é isso que cria aquelas âncoras da memória que saltam na hora de marcar o gabarito. Então, vamos mergulhar nisso. Seção 1. Conceitos fundamentais da lei. A fundação do sistema. É o seguinte, nenhuma lei surge do nada, né? A Lei Maria da Penha é um sistema integrado que foi construído diretamente sobre os alicerces da Constituição Federal, mais especificamente os artigos 1º, 3º e 221. Claro, a gente está falando da garantia absoluta da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos. Mas tem um detalhe surpreendente aqui. As bancas simplesmente amam testar o artigo 221, que é justamente a exigência de que a mídia e a programação de rádio e TV respeitem os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Muita gente que estuda ignora essa ligação profunda com as responsabilidades da mídia e acaba perdendo pontos preciosos por não associar a prevenção da violência doméstica a essa regulamentação ética das emissoras. Não dá para deixar isso passar. A essência dessa legislação é funcionar como um sistema duplo, de prevenção e assistência, para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso marcou uma mudança filosófica enorme no direito brasileiro. Não é mais só sobre punir depois que o fato aconteceu. E o examinador testa esse conhecimento implacavelmente. De um lado, a gente tem a prevenção contínua, estrutural e educacional, que é o que vamos ver no artigo 8º. Do outro, a assistência emergencial e protetiva, lá no artigo 9º. Separar muito bem essas duas ideias na cabeça é o primeiríssimo passo para não cair naquelas questões que tentam misturar medida preventiva com ação de emergência. Vamos lá, seção 2. Diretrizes do artigo 8º, o foco na prevenção. O artigo 8º traça um mapa exato de como o Estado brasileiro tem que atuar de forma coordenada. Ele traz 9 incisos que, numa leitura rápida, podem parecer bem confusos, e tentar memorizar a lista solta é pedir para errar na prova, né? Mas isso ilustra de forma genial como a gente pode resolver o problema. Agrupando as diretrizes por blocos lógicos, a memorização fica muito mais eficiente. Olha só, a governança junta a integração entre União, Estados e municípios e os convênios. O bloco de evidências puxa os dados e pesquisas, que são a base de qualquer política pública. Aí temos a mídia, focado em não criar estereótipos, o bloco de serviço, que fala de delegacias especializadas e capacitação, e a educação e cultura, que joga o tema para dentro dos currículos escolares. Dominando esses blocos mentais, o controle sobre as regras de prevenção é absoluto. Mudando de marcha, vamos para a seção 3, assistência do artigo 9º, a resposta emergencial. O artigo 9º é literalmente um checklist de urgência nas mãos do juiz, um verdadeiro kit de emergência, e cada um desses 8 pontos pode ser o gabarito da prova. Vamos lá, no ritmo. O juiz pode determinar a inclusão em programas assistenciais, a remoção prioritária se a vítima for servidora pública, a manutenção do vínculo de trabalho, no caso da iniciativa privada, a assistência judiciária, a saúde pelo SUS, incluindo contracepção de emergência e profilaxias, o ressarcimento bancado pelo agressor, a educação dos dependentes e, claro, o sigilo de dados. Pular qualquer um desses itens é deixar a porta escancarada para a concorrência passar na frente. Seção 4. Técnicas de memorização. Estratégias de elite. E o que é super interessante aqui é como a gente transforma toda aquela informação bruta em uma arma tática para a prova. Uma simples fórmula mnemônica tranca todo o checklist do artigo 9º na memória. 4 mais SUS mais R mais EDU mais sigilo. Pensa no 4 como as ações primárias: inclusão em programas, remoção da servidora, afastamento do trabalho e assistência judiciária. Aí soma o SUS, que carrega todo o peso do atendimento médico e profilaxia. O R vem de ressarcimento, cobrado rigorosamente do agressor. O EDU lembra a educação prioritária garantida para os dependentes. E o sigilo blinda a proteção de dados da vítima. 4 mais SUS mais R mais EDU mais sigilo. Uma repetiçõezinha silenciosa disso antes de dormir já consolida a estrutura inteira.
Agora, além dessas fórmulas lógicas, a lei tem alguns números mágicos que as bancas simplesmente não conseguem evitar. Um exemplo clássico é o número 6. A redação exata diz que a manutenção do vínculo trabalhista quando o afastamento é necessário em virtude da violência se dá por até 6 meses. O pessoal das bancas adora brincar com limite de tempo. Então, sinal de alerta máximo com alternativas que cravam por 6 meses exatos ou inventam por 1 ano. A precisão jurídica pede o até. É um limite máximo e não um período fixo obrigatório, tá? Outro número intransigente que não dá para esquecer de jeito nenhum é o 41. O artigo 41 é, sem exagero, uma das normas mais cobradas na história dos concursos policiais e de tribunais. Ele decreta de um jeito absoluto que aos crimes de violência doméstica contra a mulher não se aplica a lei dos juizados especiais criminais, o famoso JECRIM. É uma vedação expressa, não tem exceção. Muita gente boa perde a vaga por uma lógica falha, achando que um crime de menor potencial ofensivo, tipo uma ameaça simples, escapa da regra e pode ir para o JECRIM. Não pode. Bateu na Lei Maria da Penha, o juizado especial está completamente fora da jogada. Bom, com os blocos temáticos montados e os mnemônicos decorados, a gente precisa ativar a memória. O acúmulo passivo de informação não sobrevive à pressão do relógio. Afinal, como o examinador que é treinado para induzir ao erro vai tentar distorcer os artigos 9º e 8º no calor do momento da prova? Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Seção 5, Resolução de casos práticos. É o nosso simulador de prova. Repara nessa diferença, que é sutil, mas é fatal. Sobre o artigo 8º, uma questão sorrateira vai dizer que o Estado deve promover uma capacitação eventual ou periódica das forças de segurança. No dia a dia até soa razoável, né? Mas no mundo das provas, isso está absurdamente errado e derruba milhares de candidatos desatentos. A lei exige, e isso é inegociável, que a capacitação das polícias e demais forças seja permanente. A sociedade muda, a lei evolui e o treinamento não pode ter pausas. Na hora de marcar o gabarito, a palavra exata da lei vale muito mais do que a lógica do cotidiano. Outro alvo clássico envolve as medidas do juiz no artigo 9º sobre o prazo da assistência social. O coração manda dizer que a mulher vai ser incluída em programas assistenciais sem prazo definido, sugerindo um amparo infinito do Estado. Cuidado, falso. A assistência social busca criar autonomia, não dependência eterna. Então a lei é bem técnica e fria. A inclusão é feita por prazo determinado. Gravar essas palavras-sinal combate diretamente o viés de compaixão que o examinador explora para gerar confusão. Seção 6. Pegadinhas e erros comuns. A defesa do candidato. Então, o ponto crucial aqui aborda a educação dos dependentes da vítima. A nossa intuição burocrática engana muito, fazendo crer que matricular ou transferir uma criança para a escola estadual ou uma municipal depende estritamente de ter vaga na instituição, certo? Essa é a pegadinha clássica das grandes bancas tentando aplicar regra administrativa geral em cima de uma lei especial. A realidade jurídica imposta pela lei é cristalina. Havendo medida protetiva de urgência, essa transferência independe da existência de vaga. É uma garantia legal impositiva. A escola precisa se adaptar, e não a vítima. E aí a gente chega numa das maiores inovações legislativas recentes sobre responsabilização, no artigo 9º. O agressor tem que ressarcir os danos causados, incluindo os custos diretos ao SUS e à tornozeleira eletrônica. A armadilha das provas é afirmar que pagar essa conta funciona como desconto na pena. Ironicamente, a banca tenta vender a ideia de que o crime tem um balcão de negócios onde quem paga o hospital recebe pena menor. Errado, sem chance. A lei é implacável. O ressarcimento é puramente civil, não gera absolutamente nenhuma atenuante criminal, não substitui pena e, por óbvio, jamais poderá trazer qualquer ônus para o patrimônio da mulher ou de seus dependentes. Depois dessa dissecção profunda dos artigos 8º, 9º e 41, repassando a base constitucional, nosso mnemônico de ouro, 4 mais SUS mais R mais EDU mais sigilo, e desarmando essas pegadinhas de prazos e atenuantes, resta uma reflexão provocativa. Será que dominar essas nuances no milímetro já garante a tranquilidade para o dia da prova? A resposta é sim, com certeza. Quem acompanha essas análises rigorosas aqui do Legislação de Elite constrói uma mentalidade tática inabalável, blindada contra armadilhas de examinador. O conhecimento exigido hoje está consolidado, lapidado e pronto para uso. Basta ter frieza e passar isso para o papel, confiando na estratégia. Continuem num ritmo forte e focado de estudos e a gente se vê na próxima análise.